pessoal, boa tarde. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre história, né? Eu queria que vocês acompanhassem com bastante atenção. Se quiser pegar o livro e acompanhar, porque eu vou passando as páginas e vou falando para vocês, olha, eu estou em tal página, nós estamos falando sobre tal assunto. Porque depois vocês têm que fazer atividade na plataforma e é importante que vocês tenham entendido bastante o que eu expliquei aqui. Se não entenderam, manda para a tia um áudio que a tia explica novamente, ok? Então, nós vamos falar da África para o Brasil, unidade 4, na página 48. Começamos aí. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a vida dos africanos, né? Dos negros africanos. Bom, nós já falamos um pouquinho sobre isso, até na sala de aula a tia já conversou com vocês um pouco sobre isso, que na África os negros que viviam lá tinham uma sociedade normal, como a gente tem aqui, tinham suas vidas, suas casas, suas famílias, seus trabalhos, e de repente chegavam homens europeus lá e capturavam esses homens como se fossem animais e levavam para outros lugares e separavam eles das famílias. Muitas vezes eles nunca mais se encontravam. Um pai era vendido para uma cidade, o outro, a mãe era vendida para outra, os filhos eram levados para outro lugar e eles nunca mais se viam. Quando eles chegavam no Brasil, eles tinham que literalmente começar uma vida nova. Uma vida de muito sofrimento, sem família, sem a casa, sem os amigos, agora como escravos. Né? Os europeus já tinham esse costume. Quando eles trouxeram os escravos para o Brasil, os africanos para serem escravos aqui, esses africanos já tinham sido escravizados em outros lugares, inclusive na própria terra deles. Os europeus entravam, tomavam um lugar e botavam esses africanos para trabalhar para eles. Mas tia, por que eles não se negavam? Porque os europeus tinham armas poderosas e os africanos não tinham. Uma história até parecida com aquela que a gente falou lá no começo sobre os indígenas. Os africanos também tinham seu modo de vida, sua cultura, tudo isso também não foi respeitado, suas famílias, sua língua, sua religião, sua crença, sua música. E aí eles vieram para o Brasil e aqui no Brasil eles tinham que trabalhar. Ninguém queria saber das outras coisas que eles tinham na vida. Aqui eles eram somente para trabalho, escravizados. Mas não tem jeito. Eles tinham o jeito deles de se reunir, eles tinham as danças, eles tinham os esportes, os jogos, né? A capoeira, por exemplo, que nós temos até hoje no Brasil, veio aí dos escravos. Eles tinham isso na cultura deles e como eles vieram para cá e moraram aqui, eles ensinaram um pouco disso para nós e nós temos até hoje. Algumas comidas, a feijoada. A feijoada é uma comida que veio aí dos africanos, dos escravos, algumas religiões, alguns instrumentos, a maioria dos tambores que nós temos até hoje, vieram dessa cultura dos africanos. E aí também, ó, nas nossas veias aqui corre sangue africano. No início do Brasil, os africanos foram a mistura africano, índio e europeu, né? Foram se misturando e foram formando novas famílias. Então isso chegou até nós. Então dificilmente nós vamos encontrar um brasileiro que não tenha sangue negro correndo nas veias, ok? Bom, então eles eram trazidos para o Brasil para trabalhar como escravos. Não somente na lavoura, também tinham os escravos que trabalhavam dentro da casa das senhoras de engenho, dos senhores de engenho, das esposas dos senhores de engenho. Então o senhor de engenho, os grandes fazendeiros, o grande dono de terras que comprava os escravos, e eu vou explicar isso para vocês um pouquinho daqui a pouco, ele tinha uma casa muito chique, uma família muito nobre, uma família muito fina, suas esposas não faziam as atividades do lar, então eles pegavam algumas escravas e colocavam essas escravas para fazerem as atividades para suas esposas, para ajudar na casa. Então elas faziam todo o trabalho doméstico, lavava roupa, cozinhava, limpava a casa, cuidava das crianças, fazia o papel de babá, né? E tinha também aqueles escravos que selavam o cavalo para o seu senhor, que cuidavam dos cavalos, que cuidavam da parte de serviço pesado da casa masculino, né? Esses eram escravos que trabalhavam, escravos domésticos, trabalhavam dentro de casa. Existiam os escravos de ganho, que eram também outro tipo de serviço que eles faziam para os seus senhores. Os seus senhores pegavam as coisas que eles queriam vender, colocava esse escravo lá na cidade,
na parte urbana, que era bem simplesinha, mas ia lá, tirava ele da lavoura e mandava ele vender na cidade. Esse escravo ficava vendendo as coisas e ganhando dinheiro. Mas todo esse dinheiro que ele ganhava, ele não ficava, ele dava para o seu senhor. Às vezes o senhor até dava um pouquinho para ele, ou ele conseguia tirar um pouquinho, mas o dinheiro da venda dele era do senhor dele. O dono do escravo era o senhor do escravo. Esses eram os escravos de ganho, que iam para a rua ganhar dinheiro e trazer para o seu senhor. A grande maioria ficava na lavoura, trabalhando, plantando cana-de-açúcar e colhendo e produzindo o açúcar. Ficavam ali dentro da fazenda, dentro do engenho, no caso do açúcar e no caso do café, e eles sempre ficavam ali fazendo todo o serviço que tinha da fazenda, ok? Alguns dentro da casa grande, né? dentro da casa do senhor de engenho, outros na lavoura, ok? Nós vamos então agora passar para a página 52. Como que esses escravos eram trazidos para o Brasil? Eles eram colocados, eram capturados como bicho, quando pegam o bicho e botam na jaula, eles faziam desse jeito. Nem com o bicho isso é justo, né? Ainda mais com seres humanos. Mas eles consideravam que o negro não valia nada, então eles capturavam esses negros, porque eles eram fortes, eles eram bons de trabalho, e aí traziam eles aí, a gente vai ver na página 52, no fundo dos navios, eles viajavam semanas desconfortáveis, sem alimento direito, sem receber luz, sem luz solar. Então muitos adoeciam, muitos morriam, muitos eram jogados no mar porque estavam morrendo com doença, e para não transmitir para os seus colegas de viagem, era jogado no mar antes mesmo de morrer. Muitos morriam dentro do navio também, o corpo era jogado no mar. Era um lugar fétido, um lugar sujo, um lugar sem higiene. Eles viajavam sem roupas, viajavam nus, no frio ou no calor. Uma má alimentação, uma comida ruim que eles davam para esses escravos, numa situação subhumana, numa situação que não era para ninguém viver. Mas era a situação que os escravos eram trazidos nessas viagens para o Brasil, que duravam aí cerca de 3 semanas, até mais tempo. Então era uma situação muito triste. Vocês podem acompanhar aí na página 52 a imagem, eu gostaria que vocês olhassem. E eles eram trazidos e eram colocados onde? Num lugar chamado Mercado de Escravizados. Era o mercado escravo. Como era esse lugar? Era um galpão, sem janelas, às vezes tinha pequenas aberturas, então não tinha ventilação, não era iluminado, para que esses escravos não fugissem. E ficavam nesses lugares expostos como mercadorias. Não tem quando a gente chega no supermercado que tem as prateleiras, que a gente escolhe, eu quero isso, quero aquilo, vai pegando? Então, esses escravos ficavam em volta do galpão como mercadorias. E ali eles passavam óleo para ele ficar brilhando, né? As pessoas passavam óleo nesses negros para eles ficarem brilhando. E aí eles ficavam ali, e os senhores de terras, os donos de terra, os grandes fazendeiros que tinham muito dinheiro, iam nesse mercado comprar seus escravos. Chegava lá, olhava um, olhava o dente. Se o dente tivesse estragado, eles não gostavam, porque esse escravo sentia dor, então trabalhava pouco. Se ele tivesse velho, ele custava mais barato, porque sabia que ele ia trabalhar por pouco tempo. Se fosse criança, tinha um valor legal, porque ia ter a vida inteira para trabalhar para aquele senhor, e já começava a trabalhar desde criança. As mulheres tinham um valor diferente, porque elas se reproduziam, elas tinham filhos que seriam escravos, mas também ficariam um período sem trabalhar, porque estariam grávidas, né, no final da gravidez aí, ou parindo. Então, era um mercado que vendia escravos como mercadoria. Os melhores custavam mais caro, os piores não, custavam um pouco mais barato. E aí não interessava se tinha 2 irmãos. Uma pessoa ia comprar um escravo, queria só um, o outro ficava para trás e nunca mais ia ver seu irmão. Imagina o sofrimento da vida dessa pessoa. E aí a gente vai então agora para a página 56, né? Eu acho até que nós já falamos um pouquinho sobre a cana-de-açúcar, sobre a produção do açúcar no Brasil, mas eu quero falar novamente. Então, olha só, as mudas de cana-de-açúcar foram trazidas da Europa. E na Europa,
essa planta estava trazendo já riqueza, mas quando eles trouxeram para o Brasil, com esse solo maravilhoso que temos no Brasil, isso começou as plantas, os pés de cana começaram a ficar muito bonitos, eles começaram a reproduzir rapidamente, começaram a crescer bem, porque o nosso solo era propício a isso. Então, eles começaram, os portugueses, né, os grandes fazendeiros, os senhores de engenho. O que era o engenho? O lugar onde se produzia cana-de-açúcar, tá, pessoal? Aquela maquininha que faz cana-de-açúcar lá que faz caldo de cana na feira, é um pequeno engenho. Aquilo em grande escala era um grande engenho que tinha nas fazendas e que não era elétrico e que era tudo manual, tudo feito por escravos. Então, os portugueses, os grandes fazendeiros, os grandes senhores de engenho, donos de terra, traziam as mudas de cana e os escravos eram responsáveis por plantar. Então, tinha que derrubar a mata, tinha que derrubar a floresta para poder plantar cana-de-açúcar, preparar a terra para plantar. Cuidavam dela até que ela estivesse grande, e então um trabalho muito difícil, e depois eles colhiam essa cana e iam trabalhar na produção do açúcar. O Brasil ficou muito rico com a produção do açúcar, foi um dos países que mais se destacaram no mundo. Ele chegou a ser o primeiro país em produção de açúcar no quadro mundial. Tudo em cima do trabalho escravo. Escravos produziam açúcar do começo ao fim. Isso no outro vídeo eu falei com vocês, né? Então o Brasil se tornou muito rico. E os escravos ganhavam o que com isso? Nada. Cansaço, doença, eles só perdiam. Os grandes fazendeiros iam se tornando cada vez mais ricos e os escravos cada vez mais fracos e doentes. Ok? Além disso, o que a gente vai olhar? A resistência negra. Isso é um assunto que vai ser pouco falado no nosso livro. E eu vou falar com vocês isso em um outro vídeo, num outro momento. Porque é muito importante saber sobre os quilombos, mas em outro momento nós vamos fazer isso. Hoje nós vamos parar aqui na página 59, a gente já fez um bom caminho, tá? E vocês vão fazer as atividades aí que eu vou colocar na plataforma, que é sobre isso que nós conversamos. E se aparecer dúvida, vocês me chamam e a gente vai tirando as dúvidas, ok, pessoal? Tchau, tchau, boa tarde para vocês.